Graças a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias, no capítulo de número 20. Aproveitar que os irmãos já estão em pé. Jeremias, capítulo de número 20. Glórias a Deus. Vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 20. Graças a Deus. Jeremias capítulo 20, faremos a leitura a partir do versículo 7, versículo 7, versículo 8 e o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Seduziste-me, ó Senhor, e deixei-me seduzir, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio o dia todo, cada um deles zomba de mim, pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele, e não falarei mais do seu nome, então há no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de contê-lo, e não posso mais. Feche os teus olhos por um instante. Soberano Deus, eterno Pai, ó Deus, nós já louvamos, nós já adoramos o teu nome, mas nesse momento, Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto, Senhor. Estamos sedentos para ouvir tua voz. Revela, Senhor, no mais íntimo do coração de cada um dos teus filhos, neste encontro de homens, ó Deus. Fale conosco, usa-me, Senhor, como um instrumento em tuas mãos. Que eu possa falar a cada coração aqui, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glórias a Deus. Graças a Deus. Amém? Pode se sentar. Muito bom estar aqui. Muito bom poder partilhar dessa palavra com os irmãos. Fiquei feliz pelo convite. Encontrei o irmão Sérgio na padaria onde tenho o costume de tomar meu café, e me fez o convite, e alguns dias depois me passou o tema, né? O que Deus espera de nós? O que será que Deus espera de nós? E desde então eu comecei a meditar nesta palavra, neste tema, e pensar várias possibilidades de caminhos que nós poderíamos usar para falar acerca desta palavra. De repente uma palavra mais prática, né? De repente uma palavra por um caminho mais prático da vida cristã, a prática da vida cristã seria uma possibilidade. Depois pensei na possibilidade de levar essa mensagem para um âmbito mais espiritual, compreendendo a espiritualidade desta ideia do que Deus espera de nós. Então comecei a pensar vários caminhos, e esse texto de Jeremias, ele me veio logo à mente, porque esse texto de Jeremias é um dos meus textos preferidos do profeta Jeremias. Esse texto foi tema de um dos meus livros. O meu 5º livro, eu falo justamente sobre esse texto, que foi o meu trabalho de conclusão da faculdade lá de teologia. Jeremias aqui, nesta ocasião, Jeremias estava decepcionado com Deus. O que Jeremias esperava de Deus? O que Jeremias esperava de Deus? Ele se decepcionou. As palavras que nós encontramos nesse texto aqui, de Jeremias capítulo 20, esta faz parte de uma confissão de Jeremias, e nessa confissão, ele faz aquilo que nós chamamos de desabafo. Estava arrasado com Deus. Quando a gente começa a olhar para esse texto e pensar no contexto dessa realidade aqui de Jeremias,
Jeremias, nesta ocasião, Jeremias foi um profeta de um período muito complicado de Israel. Diz a Bíblia que Israel já tinha sido destruída pelos assírios. O que existia era o reino de Judá. Esse reino de Judá era tomado de homens, de uma elite de homens descompromissados com Deus. Jeremias é de uma época onde os homens, entre aspas, que deveriam ser os referenciais, a elite política, a elite sacerdotal, eles estavam corrompidos. Os profetas da época de Jeremias estavam corrompidos. Então Jeremias, ele é levantado por Deus nesse período pré-exílio da Babilônia, para justamente trazer alertas, para justamente dizer: olha, nós seremos destruídos, se nós não mudarmos de postura, se nós não nos atentarmos a Deus, se nós não voltarmos para Deus, o pior vai acontecer. Da mesma forma que Israel foi destruída e todas as outras nações pagãs foram destruídas por conta do afastamento da presença de Deus, nós também seremos destruídos. E diz a Bíblia que tanto o rei, diz a Bíblia que tanto a elite dos sacerdotes, como também os profetas, os falsos profetas daquela época, eles não deram ouvidos à voz de Deus. E Jeremias então ele se torna praticamente uma voz única. Jeremias ele se torna praticamente um homem sozinho, pregando um juízo, pregando uma conversão, e todos os homens, todas as pessoas daquela sociedade de Jeremias se afastavam de Deus. Foi aí então que Deus permitiu o pior. E quando Deus permite o pior, diz a Bíblia que toda a elite real, toda a elite sacerdotal é levada para o cativeiro e permanece ali alguns poucos. E desses poucos que permanecem, Jeremias permaneceu em Jerusalém. Mas a vida de Jeremias ela não era uma vida fácil, porque ele pregava contra o sistema. Ele tinha uma mentalidade diferente da mentalidade daquela época. Ele era um homem de Deus. As palavras de Jeremias não eram palavras de esperança. As palavras de Jeremias não eram palavras que traziam conforto, mas ao contrário, eram palavras que diziam: o pior está acontecendo já. Eram palavras que diziam: olha, nós devemos voltar, nós devemos descer na casa do oleiro, nós devemos colocar o nosso coração na presença de Deus, converter o nosso coração. Então percebe que Jeremias ele começa a ser mal visto, e ele começa a ser perseguido, e ele começa a sofrer por ele ser um homem de Deus. E ele é preso, e ele é perseguido. E no meio de tudo isso, no meio de todas essas situações relevantes, ele olha para o céu. O texto que eu li para vocês, pelo menos na minha tradução, tem a expressão: o Senhor me seduziu. Em algumas traduções, elas vão dizer: o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou. Ele olha para o céu e fala assim: o Senhor me iludiu. Eu tinha uma expectativa, eu tinha uma esperança, e o Senhor me frustrou nas minhas esperanças e nas minhas expectativas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a grande lição do texto de Jeremias, pelo menos nesse capítulo 20, é que esse Jeremias, ele se relacionava com Deus, e Deus se relacionava com ele, e houve no meio do caminho uma decepção. Ele cria uma expectativa. A palavra esperar, o que Deus espera de nós? O que Jeremias esperava de Deus? A expectativa que ele tinha de Deus, essa expectativa, ela foi frustrada. Antes de eu falar o que Deus espera de nós, é importante pensar o que nós esperamos de Deus. Pergunte para quem está ao seu lado: o que você espera de Deus? O que você, meu irmão, espera de Deus? Obreiros que estão aqui, pastores que estão aqui, o que nós esperamos de Deus? Jeremias esperava certamente uma intervenção de Deus. Jeremias esperava certamente ver
cumprimento das profecias que ele tinha dito, e a maioria das profecias que ele profetizou, ele não viu acontecer. A grande ideia de Jeremias é que ele foi um homem que viveu o que nós chamamos de frustração. Frustração é algo muito presente dentro da igreja. Quantas pessoas que chegam na igreja frustradas com a vida? Quantas pessoas que chegam na igreja porque o casamento não deu certo, frustrou. A vida profissional foi uma frustração. Quantas pessoas que chegam na igreja com a vida destruída, frustradas com a vida, decepcionadas com a vida. Uma das grandes coisas que nós temos visto hoje em dia são pessoas procurando Deus justamente para suprir as suas frustrações no mundo. E glória a Deus, porque elas buscam em Deus a saída. Glória a Deus, porque Deus ele pode nos dar a saída. Quem crê, diga amém. Quantas pessoas que chegam frustradas, quantas pessoas que tiveram uma frustração no passado, e justamente porque tiveram uma frustração no passado, elas se bloquearam para a vida. A psicanálise vai dizer que a frustração, ela parte daquilo que o homem coloca a expectativa em algo, e porque alguém impediu, porque alguém não permitiu, ou porque ela mesma ou ele mesmo não foi bem sucedido no que desejou, ali começa a surgir o que nós chamamos de frustração. Jeremias, ele se frustrou com Deus, porque ele tinha um ideal acerca de Deus, e Deus não correspondeu à sua expectativa. Parece estranho, mas a grande verdade é que existem pessoas que um dia estiveram sentadas na igreja, eu não sei o que ensinaram, eu não sei a maneira que passaram a vida cristã para essas pessoas, e elas, quando tiveram um problema, elas se frustraram com Deus. Quantas pessoas que um dia já estiveram até em cima do altar, já foram até um obreiro dentro da igreja, e hoje não está mais. Mas por que você não está mais? Porque eu me frustrei com Deus, com a igreja, com o pastor, com aquele irmão, com aquela irmã da igreja, e nunca mais querem voltar para a igreja. Quantas pessoas? Nada mais normal do que as pessoas criarem uma expectativa falsa, e elas se frustrarem por causa dessa expectativa falsa. Foi assim com Jeremias. Ele tinha uma esperança, ele tinha feito várias suposições, e quando ele menos se deu por conta, ele estava desiludido com Deus. Nada mais humano, não existe sentimento mais humano do que o sentimento da desilusão. Você torce para um time, você fica desiludido com o time. Você vota num determinado político e você fica desiludido com ele. Você casa e você às vezes se desilude com a pessoa que você casou. Isso é um sentimento totalmente humano, desilusão. Jeremias fica frustrado com Deus, e às vezes também nós ficamos frustrados com Deus, porque nós não entendemos o agir de Deus. E no dia que eu atingi a maturidade, para compreender que o agir de Deus acontece no mistério, o agir de Deus não acontece do jeito que eu planejo, o agir de Deus ele é mais alto do que o meu agir. A partir do momento que eu comecei a entender que as coisas de Deus elas não acontecem no meu tempo, na minha ordem, da maneira que eu pensei, mas elas acontecem seguindo uma ordem divina, eu deixei de me decepcionar. E quando eu encontro pessoas desiludidas com Deus, eu entendo, porque às vezes foi passada uma imagem que o cristão não enfrenta lutas, que a pessoa que serve a Deus não tem problemas, que a pessoa que se relaciona com Deus, tudo vai dar certo para ela, quando na verdade não é isso. Isso é uma ideia vendida, mas não é uma ideia real.
A vida com Deus é uma vida sim, que nós temos vitórias, conquistas, mas nós temos lutas, nós temos enfrentamentos, nós temos embates, mas em todos esses momentos difíceis, a presença de Deus estará conosco, nos sustentando e nos mantendo de pé. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso? Você pode aplaudir a Deus por isso? Glória a Deus. E é por isso que lá no livro de Jó, no capítulo 36, no versículo 26, um dos amigos de Jó, chamado Eliú, olha para Jó e fala assim: Jó, Deus ele é grande e nós não entendemos o seu agir. Jó perdeu tudo, mas Jó não ficou desiludido com Deus, porque Jó sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós ficamos frustrados porque nós colocamos expectativas em nós mesmos. Às vezes nós criamos em nós expectativas. E quantas vezes, pelo menos comigo já aconteceu várias vezes, de fazer determinada situação, determinada coisa e falar: eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso, e depois de um tempo já estou fazendo novamente. Isso gera uma frustração. E quantas vezes eu falei: olha, a partir de hoje eu vou fazer assim, a partir de hoje eu determino que eu vou fazer assim, e daqui a pouco eu já não estava fazendo igual eu tinha determinado. Isso gera uma frustração. Quando você coloca uma expectativa em você mesmo, você se frustra. Em terceiro lugar, quando você coloca a expectativa no outro, a frustração ela é maior ainda, porque você espera no outro, que o outro faça, que o outro tenha uma determinada atitude, que ele faça assim, que ele faça de uma outra forma, e você se frustra. A frustração é muito grande. Mas e o contrário? Eu imagino agora, porque eu falei de Jeremias, e Jeremias, dentro dessas frustrações, ele falou: quando eu penso em parar, desistir, parar de falar do amor de Deus, parar de profetizar, dentro de mim queima um fogo, e esse fogo não deixa eu parar, e a presença de Deus não deixa eu parar. Eu imagino agora o contrário. Jeremias daqui, frustrado com Deus, e Deus lá de cima, olhando para Jeremias, igual Deus olha para mim e para você. E aqui entra o tema da pregação: o que Deus espera de mim e de você? Eu imagino que quando Jeremias olha para o céu e fala assim: Deus, eu vou parar. Eu imagino que quando Jeremias olha para o céu e fala: Deus, eu não vou mais profetizar. Eu imagino quando Jeremias olha para o céu e fala assim: Deus, eu vou desistir de ser profeta, porque eu faço o que o Senhor manda e olha o que eu recebo de retribuição. Eu imagino Jeremias dizendo isso para Deus, e Deus lá do céu olhando para ele, e Deus dizendo: fui eu que te criei. Fala para quem está ao seu lado: você foi criado por Deus. E eu comecei a entender, queridos. Eu comecei a olhar para a minha vida, e enquanto eu preparava essa palavra, eu comecei a olhar para a minha vida. A igreja onde eu sou pastor, agora no mês de abril, nós vamos completar 16 anos. 16 anos de existência. A igreja é pequena. E quando Deus me colocou naquela igreja para ser pastor, não parece, mas hoje eu tenho 37 anos. Quando o Senhor me levantou para ser pastor, eu fui consagrado pastor aos 20 anos de idade. 20 anos. 21 anos de idade eu estava pastoreando esta igreja onde eu estou hoje. E nesses 16 anos, várias vezes eu olhei para o céu e falei assim: Deus, não está dando certo. Várias vezes eu olhei para o céu e falei assim: Deus, não está funcionando. Por várias vezes eu olhei para o céu e falei: Deus, olha, eu pensei que o caminho seria mais fácil, eu acreditava que seria assim, eu acreditava que seria de uma outra forma,
Em 16 anos, quantas decepções, quantas pessoas que nós estendemos a mão, quantas pessoas que nós acolhemos, quantas pessoas que começaram caminhando junto conosco, e depois de um tempo falei, Deus, quanta decepção. Da mesma forma, Jeremias. Por isso que eu olhei para essa palavra e falei assim, isso aqui tem tudo a ver comigo. Porque várias vezes eu olhei para o céu e falei assim, Deus, não dá, eu não vou conseguir, eu não tenho estrutura. E eu imaginava que quando eu dizia isso para Deus, eu imaginava que Deus olhava para mim e dizia, filho, que decepção, não acredito que você está falando isso. E sabe o que eu descobri? Que Deus não olha do céu e fala para mim e para você, que decepção, eu não acredito que você está falando isso. Sabe por quê? Porque diferente de mim e de você, expectativa é algo humano. Nós que criamos expectativas, nós que plantamos, regamos e esperamos aquela semente florescer, nós que criamos os nossos filhos e esperamos dos nossos filhos um bom resultado, esperamos dos nossos filhos que eles sejam pessoas do bem, nós que criamos expectativas, nós que conhecemos uma jovem e casamos com ela, e aí fazemos um sonho, um plano na nossa cabeça, e criamos uma expectativa daquela mulher que nós casamos. Isso é algo humano, isso é algo que parte de todo ser humano. Deus, Ele é divino, Deus está acima de tudo isso. Deus não olha para mim, para você e fala, eu estou esperando algo de você. Pelo contrário, Deus olha para mim, para você, e Ele fala, eu criei você, eu tenho uma obra na tua vida, eu conheço a tua matéria-prima, eu conheço do que você é feito, eu conheço os teus limites. Antes de você abrir a tua boca para falar, para pedir, eu já conheço a tua oração. Ou seja, Deus não espera, Deus se relaciona conosco apesar de tudo. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Será que você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, glória a Deus. Deus não cria expectativa. Jesus não chegou para Pedro, quando Pedro nega lá no pátio do sacerdote, Jesus não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, eu sabia. Jesus, quando se encontra com Pedro, Jesus não senta com ele e fala assim, Pedro, senta aqui. Meu, que decepção, cara. Meu, você, poxa, te coloquei na fila da frente, subiu no monte para orar, você estava comigo. Poxa, Pedro, transfiguração, levei você para ver. Que decepção. Jesus não fez isso com Pedro, meu irmão, porque Jesus não tinha criado expectativa em Pedro. Pedro negou Jesus porque Pedro tinha colocado expectativas em Jesus. Jesus não. Jesus falou, senta, come. Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A frustração não foi de Jesus para Pedro, foi de Pedro para Jesus. A frustração não foi de Deus para Jeremias. Deus não olhou para Jeremias e falou assim, Jeremias, não acredito. A frustração foi o contrário, Jeremias que estava querendo parar com tudo, Pedro que queria voltar a pescar e jogar tudo para o alto. E eu percebo que tanto em Jeremias como também em Pedro, e eu poderia citar outros tantos exemplos, que no momento que eles estavam ali para jogar tudo para o alto e desistir, eles foram envolvidos aquilo que Calvino chama de uma graça irresistível. É aquilo que nós cantamos aqui, um ousado amor de Deus.
Eles foram envolvidos por esta graça. E sabe o que aconteceu? Ao invés de desistir, Pedro, diz a Bíblia que Pedro foi tomado pelo Espírito Santo do Senhor, e ele se torna talvez a maior referência dentro de Atos dos Apóstolos, junto com Paulo. Jeremias, quando pensava em desistir, em largar de tudo, ele foi envolvido pelo fogo do Espírito, e dentro do coração dele ardeu o desejo de continuar. Eu quero hoje profetizar que nos teus desafios, que nos limites da tua vida, quando você pensar em parar, em desistir, abandonar a tua caminhada em algum projeto, o Espírito Santo de Deus, ele vai te aquecer. Ao invés de parar, nós vamos continuar em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus por isso. Aplauda ao Senhor por isso, aleluia. Glória a Deus. Se alguém chegar para mim e perguntar: pastor, o que Deus espera de mim? Deus espera, sabe o quê? Um relacionamento contigo. Fala para quem está no teu lado: Deus quer se relacionar com você, meu irmão. É um relacionamento. É um relacionamento de verdade. Eu não vou fingir. Eu não vou falar para Deus que está tudo bem, se não está tudo bem, porque Ele me conhece. E Deus sabe quantas vezes, antes de eu subir no altar, eu dobro os meus joelhos. Eu prego praticamente todo dia. E quantas vezes, antes de ministrar, eu falo: Deus, não era nem para eu estar aqui, Senhor. E não é mentira não, é de verdade, Senhor. E eu sinto a presença de Deus, irmão. Eu lembro de Deus. E eu lembro daquilo que Paulo disse, aquilo que Paulo descreve. Quando ele pensa em parar, em desistir, o Cristo fala para ele: a minha graça, ela te basta. Vai lá. E quantas vezes a gente, como um homem, como alguém responsável, como alguém que tem tantas preocupações, chegamos no nosso limite, né? Chegamos naquele pico de estresse, de preocupações. Às vezes o corpo começa a corresponder, mostrar que nós não estamos 100%. E nessas horas, o que vai nos manter de pé é o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. É o quanto nós somos comprometidos com o chamado de Deus na nossa vida. O quanto essa chama está ardendo aqui dentro de nós. E no momento que a chama começa a apagar, e no momento que começa a ter o desejo de apagar, da chama esfriar, é nessas horas que o Espírito Santo vem. E você entra no culto, e parece que aquele culto é todo para você. E você liga o som, às vezes dentro do seu carro sozinho, aquela canção começa a te envolver, e você sente a presença de Deus. Seja no carro, seja na tua casa, seja onde você estiver indo para o trabalho, você sente Deus falar com você. O que Deus espera de mim e de você é um relacionamento. Só isso, pastor? Só isso. Só isso. Porque aquele que se relaciona com Deus, ele tem Deus na vida dele. E o homem que tem Deus na sua vida, ele tem um bem mais precioso que alguém pode ter, que alguém pode cultivar, que é a presença do Altíssimo dentro dele. A minha oração nesta noite é que esse Espírito Santo possa nos tocar, nos envolver e nos encher da presença dele, a tal ponto das pessoas olharem para nós e elas enxergarem em nós um reflexo de Cristo. Eu não sei aqui quantos são casados, mas a minha oração é que a tua esposa possa olhar para você, a minha esposa possa olhar para mim e ela possa ver o brilho de Cristo na nossa vida, amém? Os nossos filhos possam olhar para nós e eles possam dizer: o legado que o meu pai me deixou foi de um grande homem de Deus, amém? É essa a minha oração nesta noite. Eu não quero que meu filho ou que a minha filha olhe para mim e fale assim: o meu pai foi um grande pregador, o meu pai foi um teólogo, o meu pai foi aquilo, foi aquilo outro. Não, que eles possam dizer: o meu pai foi um homem de Deus, que tinha a presença de Deus na vida dele, amém? Que Deus possa abençoar cada um aqui nessa noite. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluias!
Será que você pode exaltar o Senhor essa noite? Será que você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Expectativa, frustração é humano. Relacionamento é o que Ele quer comigo e com você. Deus não olha para mim e para você dizendo: eu me decepcionei com você. Não. Deus olha para mim e para você e fala: você pode ser o ladrão da cruz, eu quero assim me relacionar com você. Você pode ser o Zaqueu que roubava, que cobrava impostos a mais, não tem problema, eu quero me relacionar com você. Você pode ser a Maria Madalena, você pode ser a mulher samaritana, não tem problema, ainda assim eu quero me relacionar com você. É esse Deus, irmão, que eu prego, é esse Deus que está aqui, é esse Deus desta igreja, e que Deus possa nos dar essa maturidade, amém? Que Deus abençoe. Vamos mais uma vez aplaudir o Senhor por isso. Glórias a Deus. Posso orar? Vamos fazer uma oração? Amém. Vamos falar com Deus. Do jeito que vocês preferirem, em pé de joelhos, como vocês quiserem, do jeito que vocês sentirem mais à vontade. Senhor, eu quero te agradecer